Quais os simbolismos e paralelos bíblicos em As Crônicas de Nárnia, o sobrinho do mago? Você viu a figura de Adão em Dígore, que ao ceder à tentação levou o mal até Nárnia? Qual a semelhança entre a criação de Nárnia e a criação do nosso mundo? E por que Aslan escolheu o cocheiro e sua esposa para ser o primeiro rei e a primeira rainha? Nesse vídeo você vai descobrir como cada detalhe dessa história está enraizado na palavra de Deus. Se você é fã de Nárnia e quer conhecer as ideias por trás dos escritos de C.S. Lewis, não perca o rio de informações contidas aqui. Esse mergulho vai transformar a forma como você enxerga o primeiro livro das Crônicas de Nárnia. Olá, sou Abner Bueno e seja muito bem-vindo ao Nerd Sideral. Esse é o primeiro de uma série de 7 vídeos onde exploramos o simbolismo cristão em cada livro de As Crônicas de Nárnia. Nesse vídeo, vamos mergulhar em O Sobrinho do Mago, uma obra claramente inspirada na história bíblica da criação e da queda. Já no próximo vídeo, veremos como o leão, a feiticeira e o guarda-roupa refletem a encarnação e a paixão de Cristo. E nos demais livros, exploraremos profundas experiências cristãs que Lewis magistralmente transformou em fantasia. Começaremos com um breve resumo do livro e em seguida detalharemos seu simbolismo cristão, destacando os versículos bíblicos e seus significados. E na descrição desse vídeo você encontra links para adquirir seus exemplares de Nárnia. Comprando por lá, você não paga nada mais e ainda apoia meu trabalho. Se você quer saber mais sobre Nárnia, sua geografia, ordem de leitura ou até sobre a vida de C.S. Lewis, confira o vídeo que vai aparecer no card ao final desse vídeo ou no link disponível na descrição. No ano de 1900, em Londres, Dígore e sua amiga Polly descobrem um segredo escondido no sótão da casa do menino. O laboratório do seu tio André, um feiticeiro e cientista que, com ambições nada nobres, os usa como cobaias em um experimento. Com anéis mágicos que ele criou, os dois são transportados para outra dimensão, um bosque silencioso e infinito, onde lagos servem como portas para outros mundos. Curiosos, Dígore e Polly entram em um dos lagos e vão parar em Sharn, um mundo devastado. Lá, encontramos um salão de estátuas, figuras imponentes e assustadoramente perfeitas. Entre elas está Jadis, a rainha do mundo, com olhos de arrogância e um porte aterrador. Ao lado das estátuas, um pequeno sino dourado traz um aviso quase impossível de resistir. Ousado aventureiro, decida de uma vez. Faça o sino vibrar e aguarde o perigo, ou acabe louco de tanto pensar. Se eu tivesse tocado, o que teria acontecido? A curiosidade vence Dígore. Ele toca o sino. Jadis desperta, uma mulher dominada pelo desejo de poder, capaz de destruir tudo à sua volta. Acidentalmente, as crianças levam a feiticeira até Londres, e o caos se instala na cidade. Mas em uma reviravolta inesperada, Dígore, Polly, Jadis, tio André, um cocheiro e seu cavalo, Morango, são levados para um lugar completamente novo. Nárnia, um mundo ainda em fase de criação. Naquele lugar, Aslan, o grande leão, canta. E de seu canto, montanhas se erguem, rios fluem e a vida surge em todas as suas formas. Aslan cria os animais falantes e observa tudo com um amor profundo. Dígore, mais uma vez, enfrenta a tentação, mas dessa vez resiste. Em recompensa, Aslan lhe dá uma maçã mágica capaz de curar sua mãe. Como o mal foi levado a Nárnia por um filho de Adão, também seria pela raça humana que o equilíbrio seria restaurado. O cocheiro e sua esposa são coroados rei e rainha daquele novo mundo. De volta à terra, Dígore usa a maçã e cura sua mãe doente. A semente da fruta cresce e se torna uma árvore majestosa que anos depois foi derrubada e transformada em algo especial. Um guarda-roupa. Sim, aquele mesmo que futuramente abriria as portas para Nárnia novamente. Essa história escrita por C.S. Lewis é, acima de tudo, uma alegoria poderosa da criação e da queda do homem, um espelho simbólico do que lemos no livro de Gênesis. Seu tema central é o poder do orgulho, da tentação, do pecado e do mal. Jadis, a rainha tirana, é como Satanás, corrompida até a raiz pelo desejo insaciável de domínio. Sua ruína é consequência do mesmo orgulho que precipitou a queda do diabo. O tio André, por sua vez, busca o poder em caminhos obscuros. Ele mistura ciência com o ocultismo, numa tentativa desesperada de arrancar segredos proibidos. Ele é o retrato do homem que busca glória através do conhecimento sem sabedoria. E então temos Dígore, o filho de Adão que carrega dentro de si tanto a fraqueza humana quanto a esperança da redenção. Sua tentação é intensa, ele quer o poder, mas não por motivos egoístas. Seu desejo de salvar a mãe que está doente é sincero, porém, o verdadeiro teste vem num momento crucial.
resistir à tentação e ter fé em Aslan. Diggory resiste. Ele descobre que a verdadeira força vem da fé e da obediência. Porque como Paulo escreveu, quando sou fraco, então é que sou forte. Aslan se compadece dele, como um pai amoroso. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Aslan, o grande leão, é uma representação de Cristo em Nárnia. Talvez você esteja se perguntando, por que é Aslan que cria Nárnia e não Deus? A resposta está no próprio relato bíblico da criação. No livro de Gênesis lemos: no princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E tudo passou a existir pelo poder de sua palavra. Nesses 3 versículos já fala sobre Deus e seu Espírito. Mais adiante, vemos Deus dizer: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Perceba, façamos. Aqui, o plural nos revela algo profundo. Na criação vemos a participação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa ideia se torna ainda mais clara no Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Em Mateus, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Aqui está a chave. O Verbo é Jesus. Cristo não é apenas o Salvador, ele é também o Criador. Por isso, ao escrever Nárnia, Lewis coloca Aslan no papel de criador, refletindo o que lemos na Bíblia. Deus, o Filho e o Espírito Santo criaram juntos o mundo. Portanto, em Nárnia, Aslan é a voz que cria, o poder que dá a vida e a graça que salva. Exatamente como Cristo no nosso mundo. No início da história, vemos o tio André como uma sombra sempre à espreita, aguardando o momento perfeito para capturar a inocência de Diggory e Polly em sua rede de manipulação. Quando as crianças encontram a porta do laboratório, é como se a tentação finalmente se materializasse. Lá dentro, sobre a mesa reluziam os anéis verdes e amarelos, bonitos, finos, mas perigosos. O tio André, com lábios cheios de bajulação e falsidade, se aproxima de Polly. Suas palavras são suaves como mel, mas carregam veneno. Porque já não há homens piedosos. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Inicialmente, Polly estava com medo, mas depois de receber elogios de André, a menina estende a mão e pega o anel, e num instante, desaparece. Esse é o poder do convencimento. Ele usa palavras doces para esconder suas garras afiadas. O apóstolo Paulo nos alerta em Romanos: com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos. O tio André é o retrato do homem prejudicado pelo orgulho, aquele que se julga acima da lei e despreza o justo. Ele se vangloria de seu intelecto e busca conhecer segredos profundos, como os que são anunciados em Apocalipse 2:24, onde fala severamente daqueles que clamam ter aprendido as chamadas coisas profundas de Satanás. Diggory percebe o mal que se esconde por trás da vaidade do tio e o confronta. O senhor não passa de um bruxo cruel como os que existem nos contos. Escute então. Nunca soube de um bruxo que não acabasse pagando por sua maldade no final da história. Diggory tá certo. A escritura é clara sobre o destino dos perversos. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre. Mas o verdadeiro perigo não tá apenas no tio André. Diggory e Polly também enfrentam suas próprias tentações. Em um mundo repleto de anéis reluzentes e escolhas erradas, é fácil cometer erros estúpidos. C.S. Lewis nos lembra, através deles, o quão importante é guardar a mente e o coração, como diz o apóstolo Paulo. Quero que sejam sábios a respeito do que é bom e não tenham nada a ver com o que é mal. Uma solução? Em 2 Timóteo está escrito: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Busque a sabedoria verdadeira, que só vem de Deus. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Polly e Diggory não têm forças isoladas para resistir à tentação, mas assim como nós, eles podem encontrar sabedoria e proteção na palavra e na vontade do Criador.
Que lição tiramos disso? Em um mundo cheio de tio Andrés e anéis paralelos, precisamos aprender a distinguir o doce do amargo, o justo do perverso. Precisamos buscar a sabedoria nas escrituras e pedir em oração, entendimento e discernimento, pois somente assim escaparemos da falsidade do mal e caminharemos no caminho reto e seguro, sob a luz de Deus. Com os anéis em mãos, Dígora embarca em uma missão para resgatar sua amiga Polly e a encontra no misterioso bosque entre mundos. A curiosidade os leva a um lugar sombrio, Sharn, um planeta destruído, cheio de vestígios de uma civilização que sucumbiu ao próprio orgulho. É lá que eles encontram as estátuas, o sino e o martelo de ouro, acompanhados de uma inscrição tentadora. Ousado aventureiro, decida de uma vez. Faça o sino vibrar e aguarde o perigo, ou acabe louco de tanto pensar. Se eu tivesse tocado, o que teria acontecido? Essas palavras soam como a inspiração da serpente no Éden. Certamente não morrerão. Seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Perceba que em ambos os casos a curiosidade trouxe a perdição. O mal foi instaurado no mundo. Assim como Eva, Dígora foi enredado por sua curiosidade. Mas o que começou como uma curiosidade saudável rapidamente se tornou uma prisão. Ele perdeu o domínio próprio, tornando-se imprudente e egoísta, espelhando o comportamento de seu tio André. Polly, por outro lado, resistiu, mas Dígora cedeu a impulso e tocou o sino. Provérbios nos adverte: como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. E ao tocar o sino, Dígora não apenas despertou Jadis, mas trouxe à tona a destruição de um mundo que já estava em ruínas. Apesar de tudo, ele tenta justificar seus atos jogando a culpa no mago, mas Tiago nos ensina que não podemos culpar alguém ou qualquer coisa por nossos pecados, pois somos responsáveis por nossas próprias escolhas. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Dígora nos mostra que a verdadeira batalha não é contra o mundo exterior, mas contra as fraquezas dentro de nós mesmos. Afinal, curiosidade sem cautela é como brincar com fogo, pode até iluminar o caminho, mas também queima tudo ao redor. Quando o sino tocou, Jadis despertou. Ela se auto-intitula rainha daquele mundo destruído, um título do próprio diabo, o príncipe desse mundo. Outra semelhança é que ela foi para Nárnia, ou seja, não pertencia àquele mundo. Da mesma forma que Satanás foi expulso para a Terra, ele não pertence ao nosso mundo. Jadis revelou às crianças que Sharn foi destruída por uma única palavra, a palavra execrável, um som que carregava em si o poder de apagar toda a vida, exceto a de quem o pronunciava. Essa palavra não era apenas um ato de destruição, mas o símbolo da completa rendição ao orgulho e ao poder desmedido. Na época em que Luz ainda estava vivo, muitos leitores viam uma conexão entre a palavra execrável e a bomba atômica lançada no Japão. Porém, Luz não via a guerra nuclear como a pior ameaça à civilização moderna. Na verdade, ele previu que a guerra biológica um dia poderia superá-la. Como cristão, aceito como algo natural que a história humana um dia acabará. Disse Luz em seu livro Deus no Banco dos Réus. Assim, a palavra execrável vai além de qualquer arma humana. Ela é a personificação da corrupção moral que destrói tudo ao seu redor, enquanto preserva apenas aquele que no auge de sua arrogância ousou proferi-la. Fugindo de Sharn, Jadis perseguiu as crianças até Londres, onde o tio André rapidamente se tornou seu servo. Em sua curta estadia na cidade, a feiticeira causou caos e destruição, até que na tentativa de livrar Londres daquele mal, Dígora, Polly, tio André, o cocheiro e Jadis foram transportados acidentalmente para um novo mundo ainda em formação, Nárnia. Eles chegaram acompanhados de um cavalo chamado Morango e de uma barra de ferro arrancada de um poste pela própria feiticeira. Contudo, ao pisarem naquele lugar desconhecido, ficaram completamente desorientados. Sem saber se ainda estavam vivos, foram surpreendidos pela atitude calma e reconfortante do cocheiro, que disse: "Calma, muita calma, ninguém quebrou nada? Ótimo, só por isso devemos ficar agradecidos. Afinal, foi um tombo daqueles. Escutem, se caímos num buraco, desses da construção do metrô, alguém vai aparecer e tirar a gente daqui. E se a gente morreu? Pode ter acontecido. Tinha mesmo de morrer um dia. Quem levou uma vida direita não precisa ter medo. É ou não é? Se querem saber minha opinião, o jeito agora, para passar o tempo, é cantar um hino de igreja. E foi exatamente o que ele fez. Escolheu um hino de ação de graças sobre a boa colheita, e as crianças cantaram com ele, afastando o medo e trazendo tranquilidade. Mas nem todos participaram.
Tio André e Jades continuaram em silêncio. A serenidade do cocheiro frente ao desconhecido é um exemplo perfeito de domínio próprio e fé. Mesmo diante da possibilidade de morte, ele não se desesperou, mas se comportou como um verdadeiro crente, confiando no sacrifício de Cristo e na promessa de que a morte não é o fim, mas o começo de uma vida eterna na presença de Deus. Como o apóstolo Paulo declarou: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. E em 2 Timóteo também lemos: fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. A fé do cocheiro não apenas trouxe paz em meio ao caos, mas também deu um vislumbre de seu destino. Mais tarde, ele será coroado rei de Nárnia, uma recompensa que faz todo sentido diante de sua postura e crenças inabaláveis. Ele é um exemplo de para aqueles que se inserem em uma vida em Deus, a morte não é tragédia, mas um portal para a felicidade eterna. Logo, eles percebem que testemunharam algo extraordinário, o nascimento de um novo mundo. Um som maravilhoso começou a ecoar pelo vazio. Uma canção tão bela que quase se tornou insuportável de tão sublime. Todos ficaram extasiados, exceto o tio André e Jades, incapazes de apreciar tamanha beleza. Enquanto a música ressoava, o mundo começava a ganhar forma e outras vozes reuniram-se à primeira. Era como se as notas tecessem os fios da criação. Assim como no livro de Gênesis, na crônica, tudo ia surgindo em perfeita harmonia. Estrelas, constelações e planetas iluminaram o céu, revelando que as vozes que acompanhavam a primeira voz eram as próprias estrelas, cantando em resposta ao seu Criador. Quando o som atingiu seu auge, o sol nasceu, inundando o mundo de luz. Pela primeira vez, os viajantes puderam ver o vale em que estavam. Um extenso rio serpenteava pela paisagem, colinas suaves se espalhavam até as altas montanhas e além. A terra brilhava com cores quentes e radiantes, mas ainda não havia árvores. Então, eles viram o cantor. Era um leão, imenso, majestoso, com uma pelagem que parecia capturar a própria luz do sol. Ele estava de frente para o nascer do sol, e sua música continuava, mas agora era outra. A cada nota, grama brotava do solo, árvores cresciam e flores desabrochavam, cobrindo o vale com vida e cor. Jades, incapaz de suportar o que via, pegou a barra de ferro que havia trazido de Londres e a lançou com toda a força contra o leão, acertando-o na cabeça. Mas ele não parou, continuou cantando como se nada tivesse acontecido. A feiticeira soltou um grito de ódio e fugiu. A barra de ferro, ao cair, começou a mudar. Ela cresceu, evoluindo-se em um poste de luz como os de Londres, mas com um brilho mágico dentro de seu lampião. Assim como as árvores, ele cresceu até alcançar sua altura completa, tornando-se um lembrete de que até as ações malignas podem ser redimidas para um propósito maior. Na Bíblia, a criação do mundo acontece com a ordem de Deus. Haja luz, haja separação entre as águas, que a terra se cubra com vegetação e plantas. Ou seja, tudo foi criado pela sua palavra. Mas será que Deus apenas falou? Ou será que ele cantou? De qualquer forma, assim como na narrativa bíblica, o poder criador vem de uma voz divina, repleta de autoridade e amor. Então o leão deu àquele mundo uma nova forma de vida. Os animais. Eles surgiram da terra, modelados pelo canto de Aslan. Após isso, o leão parou de cantar. Com majestade caminhou entre eles e, escolhendo pares de animais, tocou gentilmente seus focinhos. Então, com a boca aberta, sem emitir som, soprou. Um sopro prolongado e cálido. Em seguida, algo ainda mais profundo e poderoso aconteceu. Com a voz mais profunda e selvagem, mas cheia de autoridade e amor, Aslan disse: Nárnia, Nárnia, desperte, ame, pense, fale, que as árvores caminhem, que os animais falem, que as águas sejam divinas. Nesse instante, não apenas os animais, mas também as árvores e as águas pareciam ganhar um novo propósito. Criaturas extraordinárias surgiram. Das árvores vieram criaturas selvagens. Deuses e deusas da floresta, chegaram com eles os faunos, sátiros e anões. Das águas, o deus do rio e as náiades, suas filhas graciosas. Eles se juntaram aos animais falantes em um grande coro, proclamando: Salve Aslan! Ouvimos e obedecemos, estamos despertos, amamos, pensamos, falamos, sabemos. Assim, Aslan concedeu o dom da fala e da inteligência aos animais escolhidos, enquanto os outros permaneceram como simples criaturas selvagens. Essa criação remete ao relato de Gênesis, quando Deus criou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Como citado, as criaturas de Nárnia incluem faunos, sátiros, anões, ninfas, deuses e deusas.
Esses deuses não são como das mitologias gregas ou nórdicas, são poderosas divindades independentes, são mais como duendes ou fadas, seres sobrenaturais, mas sujeitos ao seu criador. Se trouxermos para o nosso mundo, eles seriam similares a anjos. Aslan, no entanto, adverte aos animais falantes: sejam bondosos com os animais mudos, cuidem deles com bondade, mas não lhes sigam os caminhos, sob pena de perder a fala, pois deles foram gerados e a eles poderão retornar. Não o façam. Essa advertência faz alusão à advertência de Deus a Adão quando ele disse ao homem que a morte seria o resultado final de sua desobediência. Porque tu és pó e ao pó tornarás. A mensagem de Aslan é clara: o dom que lhes foi dado exige responsabilidade, e a escolha de abandoná-lo terá consequências severas. Ou seja, como veremos em seguida sobre a fé, ela é dom de Deus. Ao abandoná-la, se torna um apóstata e a consequência é a perdição. Enquanto os animais falavam com alegria, tio André não ouvia palavras, apenas rugidos e grunhidos. Isso revela algo profundo. Um homem que vive no pecado, preso à incredulidade, é incapaz de compreender as coisas que vêm de Deus. Como está escrito em 1 Coríntios 2,14. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura, e ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Nesse momento, o contraste entre aqueles que estão conectados à criação divina e aqueles que vivem na escuridão espiritual se torna evidente. Aslan, como criador, demonstra não apenas o poder de criar, mas também o desejo de que suas criaturas vivam de acordo com o propósito para o que foram feitas. Adão e Eva não seguiram o propósito de Deus e a consequência foi a morte. Como já vimos, Dígore é a representação de Adão na crônica. O menino tenta se esquivar da culpa por ter trazido o mal para Nárnia. Ele culpa o tio André, o feitiço, e até chega a dizer que foi um acidente, evitando a responsabilidade por seu pecado. Esse comportamento reflete o mesmo erro de Adão e Eva. Quando Deus pergunta a Adão se ele comeu o fruto proibido, sua resposta imediata foi culpar Eva, que por sua vez culpou a serpente. Essa tendência humana de fugir da responsabilidade é evidente em ambas as histórias. Aslan diz a todos que em menos de 7 horas de vida daquele mundo, um filho de Adão despertou e trouxe o mal àquele mundo. Mas o leão não para por aí. Ele não deixa que o desespero domine os habitantes de Nárnia. Com palavras transmitidas de esperança e sacrifícios, Aslan proclama: mas não se deixem abater. O mal virá desse mal, mas temos ainda uma longa jornada, e cuidarei para que o pior caia em cima de mim. E, como a raça de Adão trouxe a ferida, que a raça de Adão trabalhe para saná-la. Aqui reside uma das maiores belezas do livro. Aslan assume a responsabilidade final pelo pecado dos filhos de Adão, prometendo que o mal que agora infecta Nárnia será redimido, mas ao custo de seu próprio sofrimento e morte. Essa profecia se assemelha a uma profecia bíblica quando Deus diz à serpente: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Com isso, Deus quis dizer que Jesus pagará o pecado de todos ao morrer na cruz, ou seja, a mesma consequência da crônica. Cristo assume voluntariamente o pecado da humanidade através de sua morte, somos perdoados por nossos pecados. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Assim como Cristo assumiu voluntariamente sobre si o pecado da humanidade ao morrer na cruz, Aslan promete suportar o peso do pecado em Nárnia, trazendo salvação aos seus habitantes. Nos dois casos, um ser inocente receberá a condenação por causa do pecado do homem, um prenúncio da morte de nosso Salvador. Essa profecia se cumpre quando Aslan morre na crônica O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Sua morte causou a derrota definitiva da Feiticeira Branca. Essa conexão entre Aslan e Cristo se torna ainda mais evidente quando o leão se volta ao cocheiro. Meu filho, há muito tempo que eu conheço. Você me conhece? Confuso, o cocheiro respondeu: bem, senhor, não. Pelo menos não no sentido comum. No entanto, se me permite dizer, sinto que o conheço de algum lugar. Então, Aslan disse: está certo, conhece mais do que pensa, e viverá para conhecer-me ainda melhor. O cocheiro não conhece Aslan diretamente, mas conhece Jesus. Ou seja, como Aslan e Cristo são a mesma pessoa, o cocheiro o conhece muito bem. Isso nos prova que o homem é cristão, coisa que já vimos quando ele cantou louvores a Deus para aplacar o medo e a ansiedade ao chegar em Nárnia. Como servo de Deus, o cocheiro recebe uma dádiva semelhante à de Adão. Aslan traz sua esposa, que ainda estava no nosso mundo, para governar ao lado dele. Juntos, eles assumem uma tarefa semelhante dada por Deus a Adão no Éden.
Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os a Adão, para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Essa semelhança entre a criação dos animais em Nárnia e no Éden é mais um exemplo do cuidado de Lewis em conectar sua história com o relato bíblico. Em ambos os casos, os animais foram formados da terra, evidenciando uma origem compartilhada entre o homem e as criaturas que o cercam. Assim, Aslan reafirma sua soberania e cuidado com Nárnia, conduzindo seus habitantes para um futuro de responsabilidade e esperança, mesmo diante do pecado que entrou no mundo. Estamos nos aproximando do final e da resolução da história. Aslan, com sua autoridade compassiva, pergunta a Diggory se ele está disposto a ajudá-la a consertar o erro de ter trazido a feiticeira para Nárnia. O menino diz que sim e pede ao leão que ajude sua mãe doente. Diggory nutria um enorme desejo em ajudar sua mãe. Conta a Aslan sobre a doença dela e como estava prestes a morrer. Aslan chorou. As escrituras nos falam de muitas ocasiões quando Jesus estava cheio de compaixão por aqueles que estavam sofrendo. Um exemplo claro foi quando visitou Maria e Marta, cujo irmão tinha acabado de morrer. Assim está escrito em João 11, versículos 32, 33 e 35. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: "Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido." Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. Jesus chorou. A compaixão de Aslan reflete a de Cristo, mostrando que mesmo na majestade divina há espaço para a empatia e o cuidado com os pequenos. O pedido de Diggory também nos ensina algo importante sobre a oração. A Bíblia nos instrui a levar nossas necessidades a Deus, mesmo que Ele já saiba o que precisamos. Como está escrito em Mateus 6,8. O Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. A sequência desse versículo é a oração do Pai Nosso, onde Cristo nos orienta como devemos orar. Fica claro também que mesmo que Deus já sabe, não significa que não precisamos orar. Veja o que está escrito em Tiago 4,2. Nada tendes porque não pedis. Em Mateus 7,7 Jesus encorajou. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. A lição é clara. Devemos orar com fé e confiança, sabendo que Deus ouve nossas súplicas. Assim como Diggory, convém-nos a chegar a Deus com o coração sincero, entregando nossas dores e necessidades a Ele. Após ouvir o pedido de Diggory, Aslan o orienta sobre sua missão. Para isso, o leão convoca o cavalo morango, que também havia ganhado o dom da fala, transformando-o de forma extraordinária. Ele ganha asas e recebe um novo nome, Pluma, tornando-se o pai de todos os cavalos alados. Essa mudança não é apenas física, mas simbólica. Na Bíblia, sempre que alguém tinha um encontro com Deus, sua identidade era renovada, frequentemente marcada por uma mudança de nome. Abrão tornou-se Abraão, Jacó foi chamado Israel, Saulo, transformado por Cristo, tornou-se Paulo. A nova missão de Pluma reflete essa tradição, mostrando que um chamado divino é sempre acompanhado por transformação e propósito. Polly, fiel companheira de Diggory, acompanha o amigo nessa última missão. Eles partem juntos em busca da semente que Aslan precisa para plantar uma árvore especial. Essa árvore será uma barreira contra a feiticeira, mantendo-a longe de Nárnia por muitos anos. Assim, o sacrifício e a obediência de Diggory se tornam um ato de redenção, corrigindo o mal que ele involuntariamente trouxe a esse novo mundo. Enquanto a jornada chega ao clímax, vemos como o amor, a compaixão e o chamado para a responsabilidade se entrelaçam, nos lembrando das promessas de Deus e da esperança que Ele nos oferece em meio aos desafios. Aslan precisava de uma semente de um fruto raro, colhido de uma árvore que crescia no topo de uma colina, em um jardim protegido por altos portões de ouro e cercado por um muro de relva. Ao se aproximarem, Diggory pode ler uma inscrição brilhante, gravada em letras douradas: "Entre pelos portões de ouro ou não. Apanhe o meu fruto para outro ou não. Aquele que roubar ou escalar os meus muros encontrará desespero, junto com o desejo do seu coração." Com coragem, Diggory abriu o portão e encontrou a árvore no centro do jardim. Seus galhos estavam carregados de grandes e brilhantes maçãs de prata. Ele apanhou um fruto e, ao sentir seu perfume, um desejo voraz tomou conta dele. Queria provar aquela fruta a todo custo, mas sem saber, enfrentaria uma tentação ainda maior. A poucos passos dali, ele viu Jadis, a feiticeira. Ela havia entrado no jardim escalando o muro e comido um fruto da árvore. Apesar de mais poderosa e altiva, seu rosto estava pálido como a neve, uma beleza marcada por algo terrivelmente sombrio. O encontro entre os dois foi um espelho da história de Eva e a serpente no jardim do Éden.
Assim como a serpente, Jadis questionava Diggory, lançando dúvidas sobre a verdade de Aslan. A serpente prometeu a Eva conhecimento, poder e uma vida divina, sugerindo que Deus mentia para impedir que ela experimentasse algo extraordinário. Jadis repetiu o mesmo jogo, insinuou que Aslan mentia e que a maçã poderia dar a Diggory a vida eterna e poder suficiente para governar Nárnia ou nosso próprio mundo. Então veio o golpe final. A feiticeira disse: "Não percebe que uma mordida nessa maçã pode curar sua mãe?" Com essas palavras, ela tentou minar a determinação do garoto, desenhando diante dele um futuro onde sua mãe estaria viva e ele poderia viver feliz ao lado dela. A escolha era terrível e a luta interna de Diggory parecia insuportável. Mas com uma força admirável, ele resistiu. Voltou até Aslan e entregou o fruto. O leão o recebeu com aprovação e disse: "Agiu bem." Uma alusão à parábola dos 10 talentos, em que Jesus recompensa a obediência. "Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor." Então Aslan explicou que apenas Diggory poderia plantar a maçã, pois sua colheita exigiu fome, sede e lágrimas. Assim, o garoto plantou o fruto e a árvore nasceu majestosa. Seu aroma afastaria a feiticeira por muitos anos, garantindo a paz dos habitantes de Nárnia. Depois de tudo, Diggory e Polly encontraram o cocheiro e sua esposa, mas agora eles eram completamente diferentes. Helena, antes simples e discreta, irradiava a beleza, e ambos vestiam roupas elegantes. Contudo, o que mais chamava atenção não era o exterior, mas a transformação interior. A rispidez e astúcia foram substituídas por coragem e bondade. Essas virtudes, que sempre estiveram ali, agora brilhavam de forma tão evidente que transbordava em seus rostos. Essa mudança é uma bela metáfora do que ocorre quando alguém é transformado por Cristo. Como diz a Escritura: "E, assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fez novas." Aslan pediu que trouxesse o tio André, que estava preso em um amarranhado de árvores. O leão queria colocá-lo para dormir até que fosse mandado de volta, mas antes disso, disse algo de partir o coração. "Não posso consolá-lo, ele mesmo se colocou fora do alcance da minha voz. Se eu lhe falasse, ouviria apenas rosnados e rugidos. Ó filhos de Adão, com que esperteza vocês se defendem daquilo que lhes pode fazer o bem?" Essa frase de Aslan transmite uma verdade profunda. O pecado endurece o coração humano, tornando-o insensível à voz de Deus. Como está escrito em Hebreus: "Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração." Cristo morreu para perdoar nossos pecados. Nós, terríveis pecadores, fomos redimidos por sua morte na cruz. Ele pagou o preço para nos oferecer salvação, e mesmo sem merecê-la, podemos ser libertos do pecado, perdoados da condenação e adotados como filhos de Deus, para vivermos eternamente ao seu lado. Mas qual o preço da salvação? Efésios 2:8 responde: "Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se orgulhe." A graça é um favor imerecido de Deus. Tudo o que precisamos é crer que Ele morreu por nós. É assim que alcançamos a salvação. Você não precisa se esforçar para ser salvo, pois como esse versículo nos ensina, a salvação não vem pelas obras. A graça age em nós, fazendo com que tenhamos uma vida regida pelo Espírito Santo, e é isso que nos santifica. Perceba que as boas obras vêm através do Espírito Santo, e não de nós. Sendo assim, quando as pessoas não creem em Deus, muitas vezes se defendem daquilo que podem lhes fazer bem. Para elas, o evangelho parece apenas rosnados e rugidos, assim como para o tio André. Após a coroação do rei Franco e da rainha Helena, Aslan deu a Diggory um fruto da árvore que ele plantou, com o poder de curar sua mãe. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Com o coração transbordando de esperança, Diggory voltou ao nosso mundo. Mas antes disso, o leão o conduziu junto com Polly e o adormecido tio André ao bosque entre mundos. Lá, Aslan os advertiu sobre o futuro do nosso mundo que estava caminhando para o mesmo fim de Sharn. E assim ele fala: "Breve, muito breve, antes que envelheçam, grandes nações em seu mundo serão governadas por tiranos parecidos com a Imperatriz Jadis, indiferentes à alegria, à justiça e ao perdão." Essa sombria profecia é um reflexo dos tempos difíceis que Paulo descreve em 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Mas você precisa saber disto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela.
fique longe também destes. É incrível como estamos vivenciando tudo isso nos dias de hoje. De volta ao solar, Diggory deu o fruto à sua mãe, testemunhando com lágrimas nos olhos sua milagrosa recuperação. Sua obediência sacrificial foi recompensada além do que ele poderia imaginar. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Após isso, Diggory plantou as sementes da maçã no jardim, enquanto Polly enterrou os anéis mágicos do tio André. Anos se passaram, já na meia-idade, Diggory precisou derrubar a macieira e fez dela um guarda-roupa. Ele nunca descobriu suas propriedades mágicas, mas muitos anos depois, 4 crianças iriam desvendar o segredo, marcando o início de outra grande aventura em Nárnia. Espero que você tenha tirado inúmeras lições, adquirido conhecimento bíblico e aprendido mais sobre o livro de luz. Que essa viagem ao coração de Nárnia tenha tocado o seu espírito e iluminado novas reflexões. E lembre-se, assim como Aslan está sempre presente em Nárnia, Jesus está sempre pronto para guiar aqueles que confiam nele. Vou ficando por aqui, muito obrigado por sua audiência e até o próximo vídeo.